Capítulo 179, Um dia agitado. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Após serem apresentados, como participantes do Torneio dos Melhores, Zhao Tian e Yang finalmente se dirigiram para as terras do Clã da Graça. Jovens. Eu recebi ótimas notícias hoje. De repente, enquanto Zhao Tian e Yang estavam passando pelos portões de Turup, uma voz familiar falou com eles. O corpo do Yang gelou enquanto Zhao Tian sentiu-se como se aquelas palavras fossem agulhas espetando o seu corpo. Senhor Murdoch, quais seriam essas boas notícias? Zhao Tian perguntou pausadamente enquanto se virava. Diferente de antes, Murdoch estava sozinho, mas ele continuava fazendo a expressão gentil de sempre. Ele era tão bom naquelas encenações que, aqueles que não sabiam sobre a verdadeira natureza dele, diriam que ele tinha um olhar puro e inocente. Com um olhar amável no rosto, Murdoch se aproximou dos dois e disse: Vocês escaparam de um grande perigo. Foram inocentados e conseguiram a liberdade. E participarão do Torneio dos Melhores. Eu não poderia receber notícias melhores do que essas. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Tian acenou com a cabeça e respondeu: Eu não sabia que o senhor tinha tanto apreço por nós. Imediatamente, Murdoch colocou as mãos no peito, fez uma expressão inocente, e respondeu: Mas é claro que vocês têm a minha estima. Desde o dia que nos conhecemos, eu não parei de pensar em vocês. Zhao Tian conseguiu perceber um certo duplo sentido naquelas palavras. Por isso, ele respondeu da mesma forma: Eu não sabia que estava causando preocupações ao senhor. Eu agradeço pela sua consideração, mas peço para que se acalme, pois agora que nos inscrevemos no Torneio dos Melhores, ninguém fará nada contra a gente. Graças aos deuses. Murdoch levantou as mãos e falou num tom de alívio: Antes de continuar, a guarda de Turup irá protegê-los até o término do torneio. Sim. Eu não vejo quem se atreverá a fazer algo contra a gente, neste momento. Principalmente aquelas pessoas que preferem agir pelas sombras, Zhao Tian respondeu enquanto fazia uma expressão inocente. Imediatamente, Murdoch colocou as mãos no rosto e a face dele se encheu de expectativa. Antes que ele perguntasse: Pessoas agindo pelas sombras. Você sabe de alguma coisa desse tipo? Existe alguma conspiração em Turup? Zhao Tian, por sua vez, sacudiu a cabeça lentamente, e respondeu: Eu sei que o senhor é um grande fã de conspirações, mas eu não sei de nenhuma conspiração em Turup. Eu só deduzi essas coisas me baseando na forma com que aquelas pessoas nos atacaram. Eles foram muito cuidadosos e fizeram de tudo para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Murdoch gargalhou, antes de comentar: Então eles não foram tão cuidadosos quanto deveriam. Afinal, vocês estão aqui, vivos e bem, e eles encontraram um completo fracasso. Zhao Tian também gargalhou, antes de dizer: Talvez eles não sejam tão espertos quanto pensam. Eu acho que eles não têm um bom líder. Instantaneamente, Murdoch sentiu a última alfinetada de Zhao Tian. Enquanto Zhao Tian ria, ele fez um semblante sério, e falou: Jovens, tomem cuidado. Pode ser que o plano tenha falhado por causa da incompetência daqueles que o executarão. Talvez, na próxima vez, não hajam muitas saídas para vocês. Assim que percebeu a mudança no semblante e no tom de voz do Murdoch, Zhao Tian parou de rir, ficou sério, e respondeu: Eu entendo. Obrigado pelo conselho. Que estranho. De repente, o clima ficou tenso. Murdoch fez uma expressão confusa e sorriu enquanto falava. Depois, ele olhou para Yang e disse: Jovem, me parece que aquelas pessoas estavam de olho em você. Você sabe o porquê disso? Imediatamente, Yang concordou, a cabeça se fingindo de bobo, e respondeu: Sim, eu sei. É por causa das mercadorias que eu trouxe para Turup. Eles queriam roubá-las.
Então eram somente ladrões, Murdoch comentou enquanto coçava o queixo, e continuou: você tem certeza de que as suas mercadorias são o que tem de mais valioso em você? De novo, Yang concordou com a cabeça, e respondeu: eu sou um lixo, que nem alcançou o reino da alma. Além das minhas mercadorias, o que mais poderiam querer de mim? Ha ha ha. Não se subestime, Murdoch comentou, e continuou: você tem traços físicos bastante peculiares. Quem sabe não há alguma mulher poderosa que queira te ter, para gerar uma prole parecida com você. Ha ha. Yang deu um riso breve, antes de responder num tom descrente: essa sim, seria uma conspiração inesperada. O inesperado sempre pega nos desarmados. Murdoch respondeu, como se estivesse dando um conselho. Assim que a voz do Murdoch caiu, Zhao Tian interrompeu o diálogo e falou: o senhor Murdoch está certo. Espere sempre o pior dos seus inimigos, e nunca estará despreparado. Eu aprendi muito com essa conversa. Imediatamente, Murdoch sorriu, e falou: eu fico feliz em ajudar, mas... lembre-se. Nós sempre temos algo a aprender. Zhao Tian acenou com a cabeça enquanto olhava para o Murdoch e respondia: sim, até os mais velhos cometem erros. Hehe. Murdoch riu, antes de dizer: mas nós aprendemos com os nossos erros. E eles nunca se repetirão. Assim que o Murdoch terminou de dizer aquilo, Yang falou: persistir no erro é burrice. Sim. Murdoch respondeu enquanto olhava nos olhos do Yang. Zhao Tian, que viu a troca de olhares entre Yang e Murdoch, rapidamente deu um jeito de intervir, dizendo: senhor Murdoch, eu peço desculpas, mas nós temos que ir. Ainda há muitos preparativos a serem feitos antes do torneio. Assim que a voz do Zhao Tian caiu, Murdoch colocou a mão no peito, fez uma expressão compreensiva, e respondeu: me desculpem. Eu nem percebi que estou atrasando vocês. Tenham um bom treino. Imediatamente, Zhao Tian e Yang se viraram enquanto diziam: tenham uma boa tarde. Esperem. Por favor, eu só tenho mais uma pergunta. Novamente, assim que Zhao Tian e Yang deram os primeiros passos, a voz do Murdoch caiu. Zhao Tian e Yang viraram os pescoços e olharam para ele enquanto ele perguntava: por que vocês decidiram representar o clã da graça? Zhao Tian fez uma expressão complexa, e respondeu: a testemunha que nos tirou da prisão, foi o ancião Namuk. Eu fiquei em dívida com ele e, ao mesmo tempo, precisava garantir que ninguém tentaria outro ataque contra a gente. Eu só uni o útil ao agradável e beneficiei os dois lados, já que o clã da graça não tem condições de pagar nenhum bom lutador e nenhum dos seus membros conseguiria lutar. Esperto, Murdoch comentou enquanto acenava com a cabeça e os dois voltaram a caminhar. Enquanto se afastavam, Zhao Tian e Yang conversaram sobre o que tinha acabado de acontecer. Yang, o que foi aquilo? Ele veio para nos provocar. Zhao Tian, ele sabe que nós temos algo contra ele. Essa conversa foi praticamente uma velada declaração de guerra. Yang, ele ocultou as intenções das suas palavras, mas ficou evidente que ele queria nos confrontar e deixar claro que não falhará novamente. Zhao Tian, não é apenas isso. Ele também fez uma demonstração de poder ao deixar claro que sabe de tudo o que acontece em Turup. Yang, seja lá o que formos fazer. Nós temos que começar a agir rápido. Zhao Tian, primeiro. Vamos dar um jeito de aumentar a sua força. Depois, nós faremos um ataque cirúrgico aos salvadores. Yang, nós temos alguns meses de sossego até o torneio. Você acha que eu consigo me tornar um opressor até lá? Zhao Tian, você tem uma velocidade de avanço absurdamente alta. Eu acho que será muito difícil, mas não creio que seja impossível. 2 horas depois, Zhao Tian e Yang chegaram às terras do clã da graça e, assim que chegaram lá, Yondo veio recepcioná-los. Boa noite, o ancião me contou sobre a iminente chegada de vocês. Yondo falou enquanto caminhava na direção dos dois e cumprimentava-os. Tap.
Zhao Tian apertou a mão do Yondu e acenou com a cabeça. Ele não foi nem um pouco deselegante com o Yondu. No momento que Zhao Tian apertou a sua mão, Yondu entendeu o porquê do ancião Namuk ter ordenado para que ele fosse recepcioná-lo. De alguma forma, Yondu era a única pessoa do clã da graça que conseguia ter o respeito do Zhao Tian. Zhao Tian, onde nós nos instalaremos? Yondu apontou para o lado e respondeu, vocês ficarão em uma das nossas antigas plantações de medicinas espirituais. As suas instalações ficarão longe das moradias do clã, e todos receberam ordens explícitas para que não se aproximem de lá. Ótimo, Zhao Tian respondeu enquanto começava a caminhar na direção indicada. Yang e Yondu se cumprimentaram, antes de começarem a seguir o Zhao Tian. A caminhada foi breve, mas os três se distanciaram bastante da sede do clã da graça. Quando chegaram lá, Zhao Tian e Yang puderam ver um vasto campo de plantações, mas tudo estava murcho e morto. Também, eles puderam ver uma grande casa de campo, que tinha cerca de 10 quartos, sem nenhum habitante. Assim que se aproximou da casa, Yang caminhou em direção à entrada dela, a fim de se instalar. Contudo, antes que ele sequer pisasse dentro da casa, a voz do Zhao Tian soou atrás dele. Aonde você pensa que vai? Imediatamente, Yang se virou e respondeu, tomar um banho e me instalar. Zhao Tian, por sua vez, discordou, acenando com o dedo, e falou, nós não viemos para ficar confortáveis. Nós viemos para treinar. Enquanto Yondu olhava para Zhao Tian, como se estivesse diante de um tirano, Yang argumentou, isso não pode esperar até amanhã de manhã. Swoosh! Sem nenhum aviso, Zhao Tian se moveu, deixando uma pós-imagem no seu ponto de origem e apareceu atrás de Yang. Tap! Vuuup! Zhao Tian agarrou o pescoço do Yang e girou, arremessando-o para longe. Bang! 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 Depois de ser arremessado, Yang voou por cerca de 50 metros, antes de cair no chão e quicar 3 vezes. O olhar do Yondu ficou ainda mais chocado enquanto ele se perguntava. Eles não são amigos. Clap! Sob os olhares assustados do Yondu, Zhao Tian criou um pequeno ponto de luz na frente dele, antes de estalar os dedos e enviá-lo na direção do Yang. Spring! Numa velocidade incrível, o pequeno ponto de luz disparou pelo ar e rapidamente chegou até Yang, que estava terminando de se levantar. Bum! De repente, quando Yang sentiu a claridade iluminando o seu rosto e percebeu aquele pequeno ponto de luz dourado, a energia se expandiu e houve uma pequena explosão. A luz dourada contrastou com a noite escura e criou uma belíssima cena, que só foi estragada por causa do corpo do Yang que estava voando como uma bala. Bang! Yang só parou após colidir contra uma árvore. A explosão não foi forte a ponto de feri-lo gravemente, mas foi capaz de causar um pequeno sangramento nos supercílios e na boca do Yang. TSSSSSSSSSSSSSSS. Um pouco distante do Zhao Tian, Yang se firmou de pé, concentrou uma grande quantidade de energia na sua mão direita, e atirou uma coluna de fogo carmesim na direção do Zhao Tian. A coluna de fogo viajou pelo ar, deixando um rastro de chamas vermelhas pela plantação de medicinas espirituais. Você não vai fazer nada. De repente, enquanto observava a aproximação daquelas chamas, Zhao Tian, que estava imóvel, olhou para o Yondu e perguntou. Eu? Confuso, Yondu apontou para si mesmo, tentando entender o que Zhao Tian queria que ele fizesse. Enquanto Yondu questionava Zhao Tian, a coluna de fogo já tinha chegado até eles e Zhao Tian deu apenas um passo para o lado. Bum! A coluna de chamas passou ao lado de Zhao Tian e atingiu a casa, transformando-a em uma grande tocha. A casa, enquanto o fogo consumia a casa, Yondu apontou para ela e deixou escapar um grito de alarme. Zhao Tian, que estava mais calmo do que nunca, apontou para frente e olhou para o Yondu. TSSSSSSSSSSSS.
Assim que Yondu olhou para a direção apontada, ele viu outra coluna de chamas viajando até eles e Yang se aproximando logo atrás dela. Bum! Novamente, Zhao Tian desviou da coluna de fogo e Yondu fez o mesmo. Depois, a coluna de fogo atingiu outra parte da casa, aumentando o tamanho e a intensidade das chamas. Se você não fizer nada, ele queimará a casa inteira. Zhao Tian comentou enquanto olhava para Yondu. Você quer que eu lute contra ele? Yondu perguntou, antes de explicar, ele ainda é um dominador. Ele não aguentará nenhum soco. Bum! Ele vai te surpreender. Zhao Tian falou enquanto desviava de uma bola de fogo, que também atingiu a casa. Após ver aquela última bola de fogo atingir a casa, Yondu olhou para o Ye Yang, que estava tentando atacar o Zhao Tian. E decidiu agir. Swoosh! Pare de destruir a casa! Yondu gritou enquanto se movia e atacava Ye Yang. Bang! Yondu acertou um forte soco de direita na cabeça do Ye Yang, que deu 2 passos para o lado enquanto o deslocamento de ar do soco fazia as suas chamas balançarem. Por que você me bateu? Bang! Ye Yang perguntou num tom furioso, antes de se virar e devolver o soco. Yondu, que já estava surpreso devido ao fato de Ye Yang ter aguentado o seu soco, ficou ainda mais chocado depois que recebeu aquele soco e sentiu a potência dele. Após dar 3 passos para trás e colocar a mão na bochecha esquerda, que foi o local onde Ye Yang acertou, Yondu fechou a cara e avançou contra ele. Swoosh! Bang! Bang! TSSS! Bang! Bang! De repente, uma luta intensa entre Yondu e Ye Yang começou. Socos e chutes foram distribuídos à reveria e chamas foram atiradas para todos os lados. Parece que vocês se tornaram grandes amigos, Zhao Tian murmurou enquanto observava o embate entre os dois. Dzzzztt. Depois daqueles murmúrios, Zhao Tian deu um sorriso de canto, criou um pequeno raio azul na sua mão, e novamente murmurou, está na hora de interferir um pouco. O embate estava acirrado. Yondu estava espantado com a quantidade de força que o Ye Yang possuía. Ye Yang estava em uma ligeira desvantagem, mas estava colocando tudo o que tinha naquela luta. Contudo, para a surpresa dos dois, um forte relâmpago cruzou o ar, seguido do som de um trovão, e pousou entre os dois. Boom! Uma explosão azul, eletrocutou e enviou os dois pelos ares enquanto gritavam. Dessa vez, a explosão foi um pouco forte e, além das dores intensas, ela deixou algumas marcas nos corpos dos dois. Após serem separados, Ye Yang e Yondu caíram de costas no chão e se levantaram, antes que a voz do Zhao Tian caísse. Vamos! Continuem! Nós ainda temos uma longa noite pela frente. Zhao Tian falou enquanto abria os braços e ordenava que os dois voltassem a lutar. Desde quando eu concordei em treinar com vocês? Após ouvir aquelas palavras, Yondu olhou para o Zhao Tian e fez um questionamento interno, mas antes que ele se desse conta, Ye Yang já tinha obedecido Zhao Tian e estava prestes a atacá-lo. Não pense, só lute. Ye Yang falou enquanto lançava o seu punho direito na direção do Yondu.